Boa tarde, meus irmãos. Hoje nós estaremos enviando para vocês mais um vídeo aí do nosso estudo de batalha espiritual e de libertação. Eu gostaria de complementar aquilo que foi falado no primeiro vídeo, terminando, a homilia daquele primeiro dia, para que nós hoje possamos entrar num outro campo que é fundamental para que nós obtenhamos sucesso nessa questão de batalha espiritual. Então vamos lá, No último vídeo nós falamos sobre algumas coisas, e eu não vou repetir o que falou para o vídeo, para a gente poder ganhar tempo aqui. Mas uma das coisas que faz com que nós tenhamos uma grande dificuldade em ter a paz na nossa vida espiritual, na nossa vida secular, é a religiosidade. Aqui no livro nós diz o seguinte: a religião, ela condicionou-nos a acreditar que a vida é repleta de problemas e que um dia, em breve, iremos para o céu. Então teremos paz e descanso de todos os nossos inimigos. Paz e descanso não estão reservados apenas para o céu, mas também para o presente momento aqui na terra. Não são coisas que virão um dia, estão aqui e são suas. Jesus é o príncipe da paz e habita em seu coração por meio da pessoa do Espírito Santo. A paz de Jesus é sobrenatural. Já está consumada. Tudo que você tem a fazer é andar na fé e ela será sua. Ou seja, se Cristo é o príncipe da paz e nós aceitamos esse príncipe da paz, se nós aceitamos Jesus Cristo como o único Senhor sobre nossas vidas, sobre o único Salvador sobre nossas vidas, obviamente, quando Jesus ele entra na nossa vida, nós somos invadidos de uma paz que excede todo o entendimento. Ou seja, a paz que vem de Cristo. E isso é imutável. Por quê? Porque se ele é o príncipe da paz, obviamente nós aceitando a ele como nosso Salvador, essa paz que vem dele, ela está em nós. Agora, a religiosidade, as religiões, elas usufruem, elas fazem com que o pensamento humano, ou os ensinamentos errados, fazem com que as pessoas pensem que quanto mais elas sofrem, quanto mais eu sofro, entendeu? Mais eu estou ligado em Deus. Não é isso. Porque Jesus é o príncipe da paz. A palavra do Senhor fala que nós comeríamos o melhor desta terra. Então, que digno é o trabalhador do seu salário. A Bíblia tem várias situações que o Senhor abençoou o povo. Agora, as religiões, por que as religiões fazem com que as pessoas pensem que o sofrimento, como diz aqui, que uma vida repleta de problemas e que um dia em breve iremos para o céu, então teremos paz e descanso de todos os nossos inimigos. Por que as religiões fazem isso? Porque quanto mais as religiões elas coloquem as pessoas num stand-by evangélico aí, ou seja, parado no tempo, sofrendo e fazendo com que as pessoas acreditem que essa paz só chegará quando Jesus voltar, elas prendem essas pessoas à religiosidade. E daí vem a idolatria, daí vem os falsos profetas, daí vem as pessoas que usurpam a fé cristã através de ensinamentos errôneos, através de heresias. Então é daí que vem. Por quê? Porque quanto mais pessoas dentro de uma igreja sofrendo e estando ali, entendeu? Eu estou sofrendo por causa do meu casamento, por causa disso, por causa daquilo outro, não sei do que. Essa pessoa, ela acha que ela só vai encontrar a paz quando Jesus voltar para buscar a igreja. Sendo que, na verdade, essa paz, ela já nos pertence. Por quê? Porque Jesus, quando ele morreu naquela cruz, ele levou sobre si nossos pecados, nossas enfermidades. Ele foi moído naquela cruz para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Entendeu? E a Bíblia diz que o jugo do Senhor é leve. Então, como que você não vai ter paz? Como que você não vai ser feliz se você tem um Deus, se você tem um Cristo sobre a sua vida e o Espírito Santo sobre a sua vida, que já te garantiram essa vitória, que já te garantiram essa paz? Então, meus queridos, eu queria encerrar
encerrar o primeiro vídeo que eu fiz, iniciando o segundo vídeo, mostrando para você que nós somos, que o Senhor tem para nós a paz que excede todo entendimento. É óbvio que quando nós estivermos lá no céu, lá não vai haver choro nem ranger de dentes, não vai haver lágrimas, não vai haver nada disso, vai ser só alegria. Mas nesta terra que também nós podemos viver, né, de uma forma servindo ao Senhor com alegria, apresentando a Ele com cânticos e salmos espirituais, e nós vamos viver também o que há de melhor de Deus para as nossas vidas. Então, o primeiro tópico nós terminamos aqui. Agora nós vamos começar um segundo tópico, né? E hoje nós vamos falar quem é o nosso adversário. Quem é aquele com quem nós vamos lutar até a volta de Jesus. Bom, não é novidade para ninguém que Deus criou os céus e a terra, né? E tudo que nele há. E a palavra de Deus fala de um ser que se a gente fosse olhar para ele, tirando dele toda a iniquidade, tirando dele toda a maldade que se instalou em seu coração, nós estaríamos falando de um ser formidável e de um ser perfeitamente lindo, que se chamava Lúcifer. Porque ele foi feito praticamente perfeito, lindo em todas os seus adjetivos. Porque a própria palavra diz que ele era um anjo de luz, o guardador da adoração. Mas se nós lermos em se nós lermos em Ezequiel capítulo 28, versículo 11, nós vamos ver aqui, de como é que ele é, de como é que ele foi feito e o que aconteceu com ele. Que diz assim, veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhes assim, assim diz o Senhor Jeová: Tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estivestes no Éden, jardim de Deus, de toda a pedra preciosa era a tua cobertura. Sardônio, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Em ti se faziam os seus tambores e os teus pífaros, no dia em que fostes criado, foram preparados. Tu eras o querubim ungido para cobrir, e te estabeleci no monte santo de Deus. Estavas no meio das pedras afogueadas andava. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Então, meus irmãos, nós vemos aqui que ele era perfeito em... Olha o que diz a palavra aqui, tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Ou seja, ele era um ser totalmente diferente das outras criaturas que Deus tinha criado. E uma parte que eu acho interessante a gente entender é que a Bíblia ali diz que os tambores e os pífaros nasceram com ele. Então isso dá a entender que a música também nasceu com ele. Porque a Bíblia não fala que foi colocado nele o tambor e o pífaro, que não foi adornado o tambor e o pífaro, mas que foram criados nele. Então eu pela conjectura, e já vi até algumas mensagens sobre isso, dá a entender que quando ele andava, ele fazia sons. E aí todos os outros anjos olhavam para ele, né? Nossa, como ele é belo, como ele é lindo, como ele é isso, como ele é aquilo. E a soberba subiu ao coração dele, e ele quis se assentar num trono mais alto do que o de Deus.
Mas quando se levanta o primeiro inimigo, também se levanta o primeiro defensor. Se nós formos lá em Gênesis, a palavra de Deus fala que a serpente, o animal mais sagaz que existia no Éden. E a Bíblia fala que Satanás, que Lúcifer, ele andava no Éden. Ele andava no Éden. E quando ele foi expulso, que ele jogou, o Senhor mandou ele para essa terra, jogou ele nessa terra, ele não tinha nada. Porque o inferno, ele não foi criado para os homens. O inferno foi criado por diabo e seus anjos, e seus demônios. Contudo, o próprio homem, ao não aceitar Jesus, ele caminha para o inferno, porque ele passa a seguir a Satanás. Então, o que acontece? Quando nós estamos com a nossa vida diante de Deus, diante do altar, apresentamos ao Senhor, entregamos a nossa vida ao Senhor, o inferno não tem nada a ver com nós. Mas quando nós vivemos uma vida totalmente desregrada, uma vida fazendo a vontade do diabo, entendeu? Nós fazemos parte daqueles que vão morar lá no inferno, que vão ser atormentados lá no lago que arde com fogo e enxofre. Então, Satanás, quando ele cai nessa terra, sem nenhum tipo ele perde toda a sua glória, ele perde toda a sua... Como é que eu vou explicar? Ele perde tudo aquilo que ele tinha de mais importante, que era o poder da adoração. O que acontece? Ele vai tentar Eva. Ele vai tentar Eva, tentar Adão, né? Tentar Eva primeiramente, depois Adão, a comer do fruto proibido. E nesse momento, aí que é a palavra rema, nesse momento há a legalidade dada por Adão e Eva a Satanás nesta terra. Então, quando nós lemos lá no livro de Jó, capítulo 1, o que Deus pergunta para Satanás? De onde vens? E o que ele responde? De rodear a terra e passear por ela. Quando você vê que Jesus está sendo tentado no deserto, o que o diabo oferece para ele? Sobe com ele no monte mais alto e mostra todos os reinos do mundo. E fala para ele, tudo será seu, se prostrado me adorares. Por que ele fala isso? Porque a legalidade do mundo é dele. E ele poderia dar essa legalidade a quem ele quiser. E nesse momento ele quis devolver a legalidade da terra a Jesus em troca da adoração do Filho de Deus. Só que Jesus fala para ele, não, apenas ao teu Deus adorarás e a ele prestará culto. Então, quem é o nosso adversário? O nosso adversário chama-se Satanás. Esse é o nosso adversário. Quando uma pessoa se levanta contra você através de uma fofoca, de uma maledicência, se ela fala mal de você, ela faz alguma coisa, mata um filho teu, faz alguma coisa, a sua luta não é contra aquela pessoa. Aquela pessoa, ela está sendo usada pelo inimigo. Aí tem gente que fala assim, mas tem gente que tem um coração ruim, tem gente que tem isso, que tem aquilo. Todos nós, sem exceção, nascemos à imagem e semelhança de Deus. Todos nós. Agora, Deus, a partir do momento que Adão e Eva comem do fruto proibido, ali nasce o livre-arbítrio. E toda pessoa tem o direito de fazer o que ela quiser, o que ela bem entender, seja certo ou seja errado. Então, não existe esse negócio que a pessoa nasceu com o coração ruim. Não, porque uma criança, a Bíblia fala, vinde a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Uma criança, até uma certa idade, de entender o que é o certo e o que é errado, ela é pura. Então, a maldade não está no coração daquela criança. Mas o inimigo, ele pode sim induzir as pessoas a fazerem o errado. Lá em Gênesis a palavra diz o quê? Eis que o pecado jaz à porta do seu coração. E cabe a você dominá-lo. Então isso é o livre-arbítrio. Isso é você saber o que é certo e o que é errado. E nós, se você ler lá no livro de Efésios, capítulo 6, e esse será o tema do nosso próximo vídeo, né?
mas eu vou dar uma adiantada aqui. Se você ler lá, a maior, e se talvez não seja essa a palavra adequada, mas é a palavra que eu acho no momento para poder dizer a vocês. Talvez a maior virtude que Satanás tem é fazer com que as pessoas acreditem que ele não existe. Hoje nós vamos ter, nós vamos ver aí diversas religiões, nós vamos ver diversos cultos que levam as pessoas a adorar Baal, a adorar o poste, a adorar isso, adorar aquilo. E eu me lembro agora de uma coisa que o pastor Tiago, da igreja Yeshua HaMashiach, falou para mim uma vez, e é verdade isso. A Bíblia diz que as portas do inferno, elas não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Quem é a igreja do Senhor? A igreja do Senhor somos nós. Agora, será que nós, como igreja, nós somos a igreja de Cristo? Para as portas do inferno não prevalecerem contra nós? Porque quantos crentes, quantos católicos, quantos espíritas, quantas pessoas que estão espalhadas aí por diversas crenças, diversos cultos, estão afundados aí na pobreza, na miséria. Quantas pessoas você... Por exemplo, eu acho interessante, né? A pessoa vai para frente de um canal de televisão e fala assim, não, porque eu tive uma visão de que o avião do fulano de... vamos dar um exemplo aqui, é sensitiva, né? A pessoa... eu vi que a pessoa, fulano de tal, artista tal, vai morrer. Beleza. Mas aí você vai ver a vida da pessoa, a pessoa vive numa miséria danada. Porque se fosse assim, era para acertar os números da Mega Sena, ganhar alguma coisa interessante. Mas nós vemos o quê? Muitas pessoas servindo ao diabo, entendeu? O diabo usando a mente dessas pessoas, fazendo com que essas pessoas tenham uma visão de que Satanás não existe, de que Satanás é isso, é aqui, ele não é uma entidade ruim, ele não é um anjo caído, mas ele é alguém que as pessoas colocam em sua vida como Deus. Se nós lermos lá no livro de Reis, né, o que Elias fez? Ele mandou os 850 profetas de Baal lá chamarem Baal, e quem consumisse com fogo era Deus. E eles ficaram lá o dia inteiro se cortando, se martirizando para Baal. E o que aconteceu? Nada. A pessoa vai na frente de uma imagem de escultura feita pelo homem, dobra seu joelho ali e fala, e conta, tal, chora. O que acontece? Nada. Agora, quando você entra no teu quarto e fala ao seu Deus que está em secreto, fala a Jeová, ao eu sou, o que acontece? Deus te responde. E mesmo que ele não te responda na hora, da maneira como você quer ouvir, porque as coisas são no tempo de Deus, no silêncio ele está trabalhando. Quantas pessoas tiveram sua vida transformada? Eu conheço testemunhos de pessoas que tomaram 18, 20 tiros, já estavam há 2, 3 dias mortos dentro do necrotério e ressuscitaram. Entendeu? A gente conhece, olha, Lázaro, olha a história de Lázaro. Lázaro já estava 4 dias dentro do túmulo, onde é que colocaram ele lá, dentro da caverna que fecharam com a porta. Jesus mandou tirar, a própria irmã dele falou, Senhor, mas já está fedendo já. E ele falou, tira. E mandou, levanta Lázaro, sai daí. E Jesus fala, tira as ataduras para que ele possa andar. Então, nós seguimos a um Deus que ele liberta. Que ele, aonde ele entra, ele ressuscita mortos. Aonde ele entra, ele ressuscita mortos, tanto físicos como espirituais. E esse capítulo desse dia de hoje é porque muita gente acha que a sua briga, a sua luta é com o que é humano, com o que a terra há de carcomer, e não é. A nossa luta é contra principados, potestades, dominadores deste mundo. Ou seja, a nossa luta é contra Satanás e contra os anjos caídos. E saiba de uma coisa, não fica acreditando que o diabo vai aparecer para você de rabo, com o rabo com a seta virado para trás,
com um tridente na mão te espetando igual um espeto de churrasco. Não pensa que é isso não, porque ele é sagaz. A própria palavra diz que ele é muito mais inteligente do que foi Daniel. E Daniel foi o doutor nas coisas do Senhor. Então, se você não tem o costume de ler a palavra de Deus, se você não tem o costume de estudar, de examinar a palavra de Deus, saiba que você já começa perdendo de 10-0. Porque Satanás, ele conhece essa história, ele conhece a Bíblia antes da Bíblia ser escrita. Sabe por quê? Porque ele viveu essa história e ele ainda vive essa história. Se você pegar as pessoas que foram ressurretas, que foram ressuscitadas, todas elas morreram depois. Todas elas morreram. O único que permaneceu ressuscitado foi Jesus Cristo. O resto, todas elas morreram. E o que acontece com essas pessoas? O próprio Satanás, ele ainda está vivendo essa história. Ainda vem por aí o anticristo, ainda vem por aí o arrebatamento, ainda vem por aí a besta, ainda vem por aí muitas outras coisas que vão acontecer ligadas ao nosso adversário. E todas essas coisas ligadas ao nosso adversário para que nós sejamos destruídos por ele, porque ele nos odeia. Não pensa que o diabo, que você negociando com o diabo, você está fazendo um grande negócio. Sabe por quê? Porque o diabo te odeia, porque Deus tirou dele o poder da adoração e deu a você. Então hoje, quando você dobra o teu joelho, quando você canta um louvor, um salmo, um cântico espiritual, que vem do seu coração, que vem da tua alma, do teu espírito, você está fazendo aquilo que era para Satanás fazer. E isso, ele nunca vai te perdoar. Por quê? Porque Deus é como se fosse uma guerra, né? Numa guerra, quando um país vence o outro, o que acontece? Os comandantes que venceram, eles arrancam as patentes daqueles que perderam. Para quê? Para humilhá-los. E foi isso que Deus fez. Deus tirou a patente de Satanás. Deus tirou dele o que ele tinha de melhor, a adoração, a guarda da adoração. Então, quando nós falamos aqui de Satanás, e às vezes as pessoas pensam, não, mas está falando tanto do diabo, que não sei o quê, porque muitas pessoas não acreditam, mesmo estando na igreja, que Satanás é capaz de tocá-la. Ele tocou em Jó, que era um homem reto, íntegro, fiel, temente a Deus, que se desviava do mal, que se sacrificava pelos seus filhos. Ele tocou em Jó 2 vezes. Numa, ele matou todos os filhos de Jó, consumiu com toda a sua riqueza. Na segunda vez, ele tocou na pele de Jó e trouxe para Jó uma enfermidade terrível, que ninguém sabe nem o que é essa enfermidade até hoje, entendeu? Mas eu creio que os dentes de Jó devem ter caído, eu creio que os cabelos dele caiu, as feridas que ele tinha, lá, bicho varejeiro devia andar naquilo lá, e só sobrou um caquinho de telha, para que Jó pudesse coçar as suas feridas. Olha só, ele tentou matar Sadraque, Mesaque e Abidnego, que não dobraram o joelho diante da estátua de Marduk. E o que acontece? Faraó manda aquecer a fornalha 7 vezes mais e lança eles lá. Os soldados que lançaram eles na fornalha foram mortos só de chegar perto. E os 3 estavam lá dentro e com eles estava Cristo. Com eles lá dentro, lá. E o próprio Nabucodonosor diz, mas parece que eu estou vendo um lá e um parece que é filho de Deus. Então, meus queridos, de todas as formas que ele puder tentar acabar com a humanidade, ele vai acabar. Se você ler lá em Gênesis, quando fala sobre Noé, Noé ficou sempre tantos anos fazendo a arca, pregando. Quando o Senhor fechou a porta da arca e começou a chover, o povão tentou entrar dentro da arca. Conseguiram? Não, por quê? Porque foi o Senhor que fechou aquela porta. E de toda uma população sobraram 7 pessoas e os animais. Então, o que eu quero te dizer é que o nosso adversário, ele é muito mais sagaz, muito mais inteligente do que qualquer um de nós. Mas a palavra de Deus, e nós vamos aprender isso no próximo vídeo, ela nos faz entender e nos faz acreditar, né, que existe uma situação que vai acontecer e que deixa Satanás extremamente irritado quando nós falamos sobre isso e lembramos sobre isso. Que a Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará
que Jesus Cristo é o Senhor. Então, quando nós lembramos disso, meus irmãos, quando nós nos lembramos disso na nossa oração, nós temos que falar isso, profetizar isso, que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Bom, voltando aqui ao diabo. Quando Satanás cai, quando ele é destituído no céu, ele é jogado nessa terra, passa um tempo, ele está aprisionado, passa um tempo, o que acontece? Ele consegue enganar Eva. E Eva, consequentemente, dá o fruto proibido para Adão comer. E quando ele come esse fruto proibido, o que houve que eu falei? A legalidade sobre a terra. Por isso que a palavra de Deus fala que o mundo jaz no maligno. Por isso que a palavra de Deus fala que o príncipe deste mundo é Satanás. Agora, a Bíblia diz que Satanás ele anda ao nosso derredor. Ou seja, ele não está ao nosso redor, ao nosso derredor. Porque os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem, daqueles que o amam. Então, ele está ao nosso derredor. Mas quando você dá um vacilo aí e passa por debaixo da mão do anjo lá, o que acontece com você? Ele te traga. Ele te traga, ele te pega e aí o negócio dele é acabar com você. É destruir você. Às vezes você não entende porque muita coisa acontece na sua casa e quando nós formos falar sobre demônios territoriais, sobre demônios familiares, você vai entender o porquê que eu vou dizer isso aqui agora. Às vezes você não entende porque a sua família, todo mundo que casa não dá certo. Às vezes você vai entender porque uma família toda desregrada no vício da bebida, na prostituição. Você vai entender o porquê que isso acontece. Às vezes você pensa que no reino de Satanás, que na falange do mal, não existe organização. Existe. Existem grandes mentiras pregadas por Satanás que as pessoas têm hoje como verdade. Uma delas, e eu vou citar esse trecho aqui, não querendo humilhar ninguém, não desprezando a religião de ninguém. Mas o que a Bíblia diz sobre a nossa salvação? Que a salvação é pela fé, pelo crer. A Bíblia diz lá em Marcos 16, ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado, será salvo. Quem não crer, será condenado. Aonde que a Bíblia está dizendo aqui que a obra vai fazer alguém ir para o céu? A Bíblia diz que a fé sem obras ela é morta. Tudo bem, eu concordo plenamente, porque é a palavra de Deus que diz isso. Mas tem pessoas que acham que só a caridade, que só ela dá o dinheiro à pessoa que está passando dificuldade, que só ela dá uma cesta básica, que isso é motivo para ela ser salva. E não é. Por quê? Porque senão a pessoa vai se gloriar naquilo que fez. E se alguém tiver que se gloriar, glorie-se no Senhor, é o que a palavra de Deus diz. Então eu não estou aqui falando de religião alguma, eu estou aqui dizendo que não é por obras que você será salvo. Não é por obras. É por crer, é por ter a fé, é por crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Meus amigos, eu quero dizer para você, ouça esse vídeo mais de uma vez. Ouça esse vídeo mais de uma vez. As dúvidas que você tiver, você pode mandar para mim, né, através do WhatsApp, do 035 98882 9516. Hoje nós vamos falar sobre isso. Daqui 2 dias nós enviaremos mais um vídeo e aí nós vamos falar sobre como se proteger, né, como se proteger das intempéries e dos ataques malignos. Nós temos esse nosso mini seminário, não posso dizer que é seminário, né? Esse estudo nosso aqui vai durar uns 4, 5 meses, eu acredito. Então, acho que vai durar mais ou menos isso aí, vamos ver, né? Então, você pode ter certeza que alguma coisa você vai aprender aqui. Amém? Que Deus abençoe você. Não esqueça de orar antes de assistir esse vídeo e não esqueça de orar após assistir esse vídeo. Lembre-se, o nosso adversário, ele é Satanás. Não é a pessoa que está ao seu lado, não é a pessoa que te ataca, não é a pessoa que quer ver o teu sangue. O nosso adversário chama-se Satanás e seus demônios. Amém? Que Deus abençoe vocês. Fiquem na paz.
deste grande amor de Deus. O Senhor te ama demais, tá? Esteja conosco estudando a palavra de Deus.